Flávio Bolsonaro convoca diplomatas e mente sobre urnas eletrônicas. Estados Unidos devem aplicar novas tarifas de 12,5% contra o Brasil e mais 60 países nesta semana. E chuvas inundam o Rio Taquari e deixam o Rio Grande do Sul em alerta. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Eu sou Yasmin Restum, a sua anfitriã, e já tô aqui no estúdio com meu café quentinho, sem açúcar, mais do que pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, questionou a segurança das urnas eletrônicas num encontro dele ontem à tarde com um grupo de diplomatas em Brasília. No seu discurso, o Flávio afirmou, sem apresentar quaisquer provas, que os equipamentos das urnas utilizados nas eleições brasileiras teriam a mesma origem das urnas da empresa venezuelana Smartmatic. O Flávio pediu que governos estrangeiros enviem o maior número possível de observadores internacionais para acompanhar as eleições brasileiras de 2026. A Justiça Eleitoral afirma que as urnas eletrônicas utilizadas no país não são produzidas pela Smartmatic. Só que, assim, eu não sei se você se lembra disso, mas foi lateralmente por conta de um discurso assim feito a diplomatas que o pai do Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, teve os seus direitos políticos cassados. A razão dada pelo TSE foi que o então presidente Jair Bolsonaro havia se utilizado da estrutura do Estado, palácios e do seu cargo para espalhar mentiras sobre a eleição. O Flávio não é presidente, portanto, o caso não é o mesmo. Mas às vésperas da convenção do seu partido, ele escolheu espelhar o seu pai Jair. E bom, pois é, há 4 dias da convenção que vai oficializar a sua candidatura à presidência, o Flávio segue sem assegurar o apoio de partidos do Centrão. Integrantes do União Brasil, do PP e do Republicanos atribuem esse impasse à dificuldade de diálogo da pré-campanha e também a uma ausência de negociações sobre participação em um eventual governo, além de acordos regionais. Dirigentes das legendas afirmam que o senador Flávio buscou apoio sem oferecer espaço para discutir cargos, alianças estaduais ou outras contrapartidas políticas. No Partido Republicanos, interlocutores relataram ao jornal Folha de São Paulo que não houve sequer uma conversa direta entre o Flávio e a direção nacional da sigla. O coordenador da campanha, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, reconheceu que o candidato pode sim chegar à convenção de sábado sem um vice definido. Falando em vice, uma das suas principais apostas para compor a chapa acabou naufragando. O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, confirmou que a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, recusou o convite para ser a vice da chapa presidencial do Flávio. Segundo o dirigente Valdemar Costa Neto, a parlamentar Tereza Cristina informou que pretende disputar a presidência do Senado na próxima legislatura. E o Valdemar ainda afirmou que a escolha do companheiro de chapa vai caber ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o Flávio continua na luta. O senador retomou as negociações para tentar atrair a Federação União Progressista para sua candidatura à presidência. Isso depois do desgaste provocado pelas investigações envolvendo o Banco Master. Segundo interlocutores falaram à CNN Brasil, o pré-candidato Flávio Bolsonaro
voltou a conversar com os presidentes do PP, o Ciro Nogueira, e do União Brasil, o Antônio Rueda, em busca de uma aliança que ampliaria o tempo de propaganda eleitoral, a estrutura da campanha também e a presença do PL nos estados. As tratativas, no entanto, ainda enfrentam resistência dentro da federação. E enquanto tenta forjar alianças, o Flávio agora tem uma nova crise para administrar dentro de casa. É que o seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, classificou como um ato de imaturidade o vídeo divulgado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em que ela expôs divergências com os enteados e também fez críticas a decisões do PL. O Eduardo afirmou que disputas internas são comuns em períodos eleitorais, mas avaliou que o episódio não deveria ter sido tornado público. E falando em Eduardo Bolsonaro, escuta só. A Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar contra o ex-deputado e recomendou ao Ministério da Justiça a sua demissão do cargo de escrivão da Polícia Federal por abandono de função. A decisão final vai caber ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, que, segundo interlocutores da própria pasta, deve sim homologar a penalidade nos próximos dias. E já que estamos falando de Polícia Federal, a PF também marcou para 7 de agosto o depoimento do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, no inquérito da Operação Compliance Zero, que, você deve se lembrar, investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. De acordo com a investigação da PF, o parlamentar Jacques Wagner é apontado como possível beneficiário de vantagens econômicas supostamente relacionadas a esse esquema do Master. E agora, te atualizando sobre a novela do tarifaço, eu te conto que os Estados Unidos devem anunciar nos próximos dias uma tarifa adicional de 12,5% sobre a importação de produtos brasileiros. A expectativa é compartilhada por integrantes do governo, representantes do setor produtivo e escritórios de advocacia que acompanham o caso em Washington. A avaliação de empresários é de que a tarifa deve ser aplicada de forma cumulativa às alíquotas que já são existentes. Contudo, a medida não vai ser direcionada exclusivamente ao Brasil. Esse novo tarifaço ele vai atingir 59 países e a União Europeia, sob o argumento de que esses mercados não adotam mecanismos eficazes para impedir a entrada de produtos fabricados com trabalho forçado. Por aqui, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo não pretende recorrer de imediato à lei da reciprocidade para responder ao tarifaço. Segundo Alckmin, a prioridade agora é manter a negociação diplomática e buscar uma solução para esse impasse. Após uma reunião com representantes de setores afetados por essas novas tarifas, o Alckmin disse que a legislação aprovada pelo Congresso deve ser tratada como um instrumento de defesa comercial e não de retaliação. No cenário internacional, eu te conto que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, afirmou que a guerra contra o Irã já custou 37 bilhões e meio de dólares aos cofres norte-americanos. Esse valor foi apresentado durante uma audiência sobre o orçamento no Congresso norte-americano, mas especialistas avaliam que o custo total do conflito pode ser ainda maior. Estimativas divulgadas por analistas em março indicavam que a campanha militar contra o Irã consumia cerca de 890 milhões de dólares por dia, isso durante o auge do conflito. Esses cálculos eles consideram, por exemplo, operações aéreas, navais e terrestres, além do emprego de sistemas de armas e da interceptação de mísseis. Com
com os primeiros meses da guerra, concentrando os maiores custos. Chegando à editoria de Viver, eu te conto que o Brasil teve um salto nos pedidos de autoexclusão nas plataformas de apostas online. E sabe quando foi isso? Durante a Copa do Mundo. Pois é, dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda revelam que esse número médio diário de pedidos de autoexclusão subiu 588% nas primeiras 2 semanas do Mundial. Isso numa comparação a um período equivalente do mês de maio. No total, foram mais de 250 mil solicitações de bloqueio ou prorrogação de bloqueios feitos por usuários, o que dá uma média de mais de 17 mil solicitações por dia durante esse período. Especialistas atribuem parte desse aumento ao receio dos apostadores em agravar problemas relacionados ao jogo compulsivo. Isso em meio à quantidade de patrocínios de bets durante as partidas, né? E um estudo publicado nesta terça-feira na revista Nature Communications sugere que os restos de 2 explosões localizadas a cerca de 6 mil anos-luz daqui da Terra pertencem a 2 estrelas que faziam parte do mesmo sistema e terminaram em supernovas. E isso é algo que nunca havia sido observado antes. Supernova, para todo mundo ficar na mesma página, é aquela explosão poderosa de uma estrela massiva quando ela está no finzinho da sua vida. E então, passa a emitir um brilho extremamente intenso. E então, cientistas analisaram a região, por exemplo, da nebulosa da Água Viva e perceberam que os 2 astros, essas 2 estrelas, podem ter nascido juntas e formado um sistema binário, ligadas pela gravidade. E estima-se também que as estrelas tenham colapsado com uma diferença temporal entre 20 mil e 100 mil anos. Se as estrelas tivessem sentimentos, eu diria que uma sentiu falta da outra. Olha só como eu tô romântica, gente! Bora para a próxima notícia. Dados disponibilizados pelo MAP Biomas nesta terça-feira mostram que a área queimada no Brasil em 2025 foi 31% abaixo da média histórica. Uma vitória, né? Bom, de qualquer maneira, foram destruídos mais de 12 milhões de hectares no ano passado, em 2025. Isso é quase metade da área incendiada em 2024. O destaque vai para a Amazônia, que passou de pouco mais de 15 milhões de hectares queimados em 2024 para 3,1 milhões de hectares em 2025. Esse é o menor nível histórico da floresta dos últimos 41 anos. Apesar da redução, tanto a Amazônia como o Cerrado acumulam a maior parte das perdas de vegetação do país e concentram 86% da área atingida pelo fogo, pelo menos uma vez nas últimas 4 décadas. E as chuvas que chegam ao Rio Grande do Sul começam a deixar o estado em alerta. Na cidade de Encantado, no Vale do Taquari, o rio Taquari ultrapassou em 45 centímetros a cota de inundação de 12 metros nessa última madrugada de quarta-feira, deixando as ruas todas bloqueadas. A Defesa Civil emitiu 2 alertas para risco muito alto de inundação dos rios Caí e Taquari, alertas esses que já entraram em vigor. Até a noite de terça-feira, ao menos 73 municípios gaúchos reportaram danos devido ao temporal. Chegando à editoria de cultura, eu te conto que o brasileiro Gabriel Martins, que é diretor do filme Marte 1, vai fazer a sua primeira exibição internacional no Festival de Toronto, que vai acontecer entre os dias 10 e 20 de setembro. O diretor Gabriel Martins vai concorrer com o filme Vicentina Pede Desculpas,
produzido pela Netflix e pela Filmes de Plástico. E esse longa concorre na mostra Platform, que é uma das 6 competições internacionais de festivais de cinema que qualificam automaticamente obras em língua não inglesa para o Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa Vicentina Pede Desculpas é protagonizado por Regiane Faria e acompanha uma mãe que sofre pela perda do filho motorista de ônibus enquanto busca o perdão das famílias de um trágico acidente que ele causou. Nossa, o filme parece super interessante, né? Fiquei curiosa para ver. E depois da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que começa agora, nesta quarta-feira, e vai até domingo, vai chegar então a vez de Niterói fazer o seu evento dedicado aos livros no Rio de Janeiro. A Festa Literária Internacional de Niterói, a FLIN, desse ano de 2026, acontece entre 13 e 16 de agosto, no Reserva Cultural de Niterói, e tem apoio da Academia Brasileira de Letras e da Biblioteca Nacional. A programação da FLIN, que é totalmente gratuita, inclui nomes de peso, viu? Como as escritoras Ana Maria Gonçalves, Ana Maria Machado, Lília Schwartz, Miriam Leitão e Rosisca Darcy de Oliveira. E a Amazon MGM Studios anunciou uma nova série do Robocop, que vai ser lançada futuramente em 8 episódios no Prime Video. O projeto ele pretende atualizar a clássica franquia criada lá em 1987 para os novos espectadores. Nessa nova trama da série Robocop, um gigantesco conglomerado de tecnologia convence a cidade a incorporar um poderoso robô à sua força policial, equipado com a consciência de um agente que morreu durante o serviço. A série vai ter Peter Ocko como roteirista, showrunner e produtor executivo. O co-criador e co-roteirista do filme original, do Robocop original, o Ed Neumeyer, também vai integrar a equipe de produção ao lado do diretor James Wan. No entanto, para quem, assim como eu, também ficou com vontade de assistir, ainda não tem data de estreia ou mais detalhes sobre o elenco. Chegando à editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira que o governo Trump vai investigar se modelos chineses de inteligência artificial foram criados a partir de sistemas norte-americanos por meio de destilação. Segundo ele, o governo tem encontrado marcas d'água de modelos norte-americanos em sistemas chineses e classificou essa prática como inaceitável. E bom, diante disso, a agência de notícias Reuters apurou com 5 fontes que Estados Unidos e China vão realizar em setembro conversas sobre inteligência artificial. Esse encontro deve ocorrer antes da visita do presidente chinês Xi Jinping aos Estados Unidos. Segundo analistas, entre os temas que a China pretende discutir estão o Mythos, que é um modelo da Anthropic ainda restrito ao público, e também eventuais restrições dos Estados Unidos a modelos chineses de código aberto. Essas conversas, olha só, seriam sim o primeiro diálogo oficial sobre inteligência artificial entre os dois países na gestão Trump. E o Instagram agora passa a permitir que usuários troquem a música de publicações do feed e em carrosséis, sem precisar excluir ou republicar o conteúdo todo. O nome da ferramenta é Substituir Áudio. As curtidas, os comentários, os compartilhamentos e o alcance da publicação original são mantidos, mesmo após a troca dessa trilha sonora. Além disso, a Meta anunciou que vai trazer ferramentas de supervisão parental para o Threads, permitindo que os pais visualizem o tempo que os filhos adolescentes passam na plataforma. Eles também vão poder definir limites diários e podem ajustar configurações de privacidade pelo Family Center, que é uma central de controle parental já usada em outros aplicativos da Meta.
Os controles chegam primeiro aos Estados Unidos, já na próxima semana, mas há previsão de expansão para o resto do mundo até o final deste ano. E escuta só essa. Você conhece o problema matemático conjectura do jacobiano? Pois bem, esse é um problema formulado em 1939 que integra uma lista de 18 desafios difíceis da matemática. E essa lista foi organizada por Stephen Smale em 1998. O que acontece é que agora um matemático de Harvard, o Levan Alpogge, afirmou ter derrubado a conjectura do jacobiano. O contra-exemplo dele, publicado na sua página no X, tem apenas 216 caracteres e já foi verificado por outros matemáticos, segundo a revista New Scientist. O Levan Alpogge, esse matemático de Harvard, mencionou ter trabalhado com o Claude Fable 5 da Anthropic para derrubar esse problema matemático. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminreston, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, já que hoje eu falei de Robocop, eu tenho certeza de que pra quem é do século passado, passou na cabeça aquela música do Mamonas Assassinas, sabe? Por isso hoje, como eu fiquei saudosa, bora ir direto pro túnel do tempo em 1995 e escutar Robocop Gay, de Mamonas Assassinas. E pra quem não conhece, olha, o mundo era outro nessa época. Tanto quanto másculo, ai com M maiúsculo. Vejam só os meus músculos, que com amor cultivei. Minha pistola de plástico, em formato cilíndrico. Sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá! Assunto é tão místico, devido ao ato cirúrgico. Hoje eu me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico, é um gerente replay. Um ser humano fantástico, com poder